Olá, meus amigos. Eu gostaria de deixar aqui uma meditação para você, que você reflita nessa mensagem, porque essa atitude, ela diz muito sobre o nosso caráter. Que tipo de caráter nós temos? A única coisa que nós iremos levar da terra para o céu, se nós formos pela graça de Deus, é o nosso caráter. Porque se o nosso caráter não for transformado, nós jamais iremos para lá. A obra de transformação do caráter, ela precisa ocorrer aqui. Quando Jesus voltar, ele vai transformar o nosso corpo. Essa natureza que nós temos, que é corrompida, que se degrada, que é inclinada para o mal, ela será transformada. Mas o nosso caráter não será transformado na vinda de Cristo. Jesus falou que antes da sua segunda vinda, a condição do mundo estaria muito complicada, a maldade iria aumentar, se multiplicar na terra e o amor se esfriaria de quase todos. Eu gostaria de deixar aqui a reflexão de Isaías, do capítulo 33. É feita uma pergunta de quem há de morar na presença de Deus, quem há de morar no seu santo templo, nos lugares eternos. E esse é o desejo que todos nós temos, de quando Jesus voltar e morar com ele no céu, ter um fim nesse mundo de sofrimento. Nós sabemos que posteriormente vai ser restaurado, vai ser recriado esse mundo. E aqui em Isaías capítulo 33, versículos 14 a 16, tem uma mensagem aqui muito forte, e eu quero que você reflita seriamente, medite, analise, faça uma autoanálise, qual tipo de caráter você tem e se você está preparado para encontrar com Jesus, que muito em breve os céus se rasgarão e ele virá para a alegria de uns, mas para espanto de outros. Versículo 14 do capítulo 33 de Isaías diz assim: os pecadores em Sião se assombram. Olha só, um grupo de pessoas aqui se assombram. O tremor se apodera dos ímpios. E eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Irmãos, às vezes eu fico pensando que Deus, a Bíblia fala que Deus ele é um fogo consumidor. E a pergunta é: quem é que vai habitar com fogo devorador? Quem é que vai viver entre chamas eternas? Você aguentaria viver no meio de um fogo destruidor, consumidor? A Bíblia fala que o nosso Deus ele é fogo consumidor. Só que esse fogo ele só destrói pecado. Onde tem pecado ele destrói, onde não há destruição. Por isso que a transformação do caráter ela precisa ocorrer agora. E aqui a resposta das pessoas que irão morar com Deus: o que anda em justiça, fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que, olha só, vou focar nesses dois, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Esses dois pontos. Tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Esses dois pontos aqui eu quero focar na meditação de hoje. As pessoas que irão morar com Deus no céu, elas tapam, elas fecham os ouvidos para nem ouvir falar de homicídios e fecham os olhos para não ver o mal. Algumas ações valem para não ver cenas de sangue, outras para não ver cenas de violência e vice-versa. Tudo a mesma coisa. Que tipo de caráter você tem nesse particular? É bem interessante que os jornais de hoje em dia, interessante entre aspas, os jornais de hoje em dia, eles têm mais publicidade em notícias de sangue e violência do que em notícias boas. Por exemplo, muitas pessoas questionam por que nas novelas só passam
é imoralidade, é prostituições, adultérios, fornicações, violências. Por quê? Porque é isso que o pessoal gosta de assistir, é isso que dá ibope, é isso que dá audiência. Por exemplo, nesse caso recente que nós estamos acompanhando aqui dessa barbaridade que aconteceu no nosso país, preste atenção aos noticiários, preste atenção aos vídeos tratando desse assunto, milhões de visualizações, milhares de milhares. Mas quando o assunto é outro, a palavra de Deus, as coisas essenciais da salvação, as pessoas não têm interesse nenhum. Mas quando o assunto é crime, derramamento de sangue e coisas semelhantes, percebe-se que se há um grande despertar por essas coisas. Se você veio aqui para ouvir algo diferente disso, pela capa que eu deixei aqui nesse vídeo, eu gostaria que você refletisse seriamente nisso. Que tipo de atitude, de ação, de postura, de conduta você tem diante dessas cenas bizarras que acontecem no nosso mundo? Você sente tanto prazer a ponto de gastar seu tempo assistindo essas coisas, meditando nessas coisas, refletindo, compartilhando, comentando. É o assunto do momento. É nas igrejas, nos jornais, na rua, nas casas. Eu particularmente eu ainda não sei necessariamente o que aconteceu, porque eu não procurei saber e nem quero saber, porque isso não vai me edificar em nada. E de acordo com esse texto aqui, ó, porque tapa os ouvidos para não ouvir falar em homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Muitas coisas, muitos tipos de programa, muitos tipos de jornais. Um cristão verdadeiro que quer morar com Deus no céu, ele jamais assistirá. Eu quero contar aqui uma pequena experiência que eu tive há uns anos atrás. Eu trabalhava e na hora do almoço eu voltava para a minha casa para almoçar e retornava 1 hora do meu trabalho. E eu almoçava e peguei, sem perceber, um hábito de ficar esse momento assistindo jornal. E jornal, aquelas notícias, aquelas coisas todas, notícias de crime, notícias de estupros, notícias de vandalismos e coisas semelhantes. E eu assistindo aquelas coisas, eu percebi que eu fui ficando com medo dentro de mim. Porque lá eu via cenas de pessoas, homens que saíam para trabalhar, às vezes deixavam seus esposos em casa, e acontecia aquelas coisas que eu não vou nem citar aqui, crimes hediondos, e eu passei a ficar com medo, era muito medroso, e eu percebi uma coisa, um ódio foi criando no meu coração. Quando eu vi essas coisas, esses crimes tão cruéis que eram cometidos, eu desejava do fundo da minha alma, do meu coração, que essas pessoas morressem da pior forma possível, essas pessoas criminosas. E isto, eu indo para a igreja, tudo, e eu percebi que isso, o meu caráter estava sendo tão transformado por contemplar aquelas cenas, que eu simplesmente era mais um daqueles. Ou seja, o camarada ele faz um crime contra uma pessoa. Então eu estou assistindo, desejando que aquele camarada sofra pior do que o que ele fez. Se eu for analisar o meu caráter é simplesmente semelhante ao dele. Por isso que a Bíblia fala que nós não devemos contemplar essas coisas. O salmista Davi ele escreveu: não porei coisa má diante dos meus olhos. Jamais devemos colocar, porque a Bíblia fala em 2 Coríntios 3:18 que pela contemplação nós somos transformados. Ou seja, à medida que nós contemplamos o mal é assimilado na nossa mente, no nosso coração, e nós nos tornamos pessoas más inconscientemente, imperceptivelmente. É por isso que no advento da internet, no advento das mídias, da TV, a violência, o crime, as barbaridades parece que não afetam mais os sentidos como nas eras anteriores. Eu me lembro quando eu era criança que morria uma pessoa de morte natural, às vezes na velhice mesmo, ou outra coisa, era um luto sepulcral. As pessoas passavam meses lembrando daquela pessoa que morreu, era a maior
o maior luto, a maior tristeza se apoderava de todo o interior, de todo um sítio, toda uma cidade. Hoje não. Hoje nós vemos que as pessoas morrem, muitas vezes da própria família, no dia seguinte, 2 dias seguintes, as pessoas estão em festas, em farras, em bebedeiras, em banquetes, que parece que não morreu absolutamente ninguém. Porque o caráter tem se transformado. As pessoas assistem tanto filme de terror, assistem tanto filmes de guerra, derramamento de sangue, tantas novelas imorais, onde o adultério, o crime, a prostituição, a fornicação é algo normal. Então isso é assimilado no caso dessas pessoas, e por isso quando acontecem esses crimes, não desperta muita compaixão, mas um interesse misterioso por saberem dessas notícias, pesquisarem, compartilharem, transmiti-las. Por exemplo, quando você olha aqui no canal do YouTube e mesmo nas redes sociais, todo o assunto que fala desse caso aí, Lázaro, bomba, estoura nas redes sociais. Por quê? Porque é isso que o povo gosta de ouvir. É isso que o povo gosta de ver. E a Bíblia está dizendo que essas pessoas não habitarão na presença do Deus Todo-Poderoso quando Ele voltar. Por isso que o temor, o tremor e o assombro se apoderará deles naquele dia em que Cristo se manifestar nas nuvens dos céus. Meu amigo, minha amiga, você que está assistindo esse vídeo, eu faço um convite para você. Não gaste seu tempo, que na verdade não é seu, é de Deus, assistindo coisas que não vão edificar a sua vida. Não gaste seu tempo assistindo essas notícias sensacionalistas, esses jornais sanguinolentos que só passam crime, mortes. Eu não estou dizendo aqui que todos os jornais são assim. Existem jornais bons, informativos, mas na regra geral, a maioria dos jornais não prestam para nada. Só passa crime e sangue. Muitos desses jornais, se nós fôssemos espremer eles, saía sangue, porque só fala em crime, em violência e morte. E saiba você ou não, isso influencia sim e muito o nosso caráter. E é por isso que a Bíblia fala: serão poucos, muito poucos, os que estarão salvos por ocasião daquele dia. Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A falta de amor nos dias em que nós estamos vivendo é desastrosa, é terrível. Pais contra filhos, filhos contra pais, ódios, rivalidades, contendas, intrigas, sedições, assassínios. Tudo isso pela influência desses 2 sentidos muito importantes do corpo humano: a visão e a audição. Que essa mensagem seja útil a você, reflita na sua vida. Se você tem um grande desejo, um grande interesse por esse tipo de noticiários, revise a sua vida, examine a si mesmo. Pergunte para você mesmo: se Cristo viesse hoje, com base nesses textos que eu acabei de ouvir, eu estaria preparado para ir morar com Ele no céu? Isso é muito sério. Que Deus te abençoe. É o meu voto, é o meu desejo. Vamos orar por essa família, por essas famílias. Vamos pedir misericórdia a Deus e, acima de tudo, vamos nos preparar, porque Deus ele ainda não voltou, Jesus ainda não voltou, porque Ele é compassivo, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum de nós pereça. Porque quando nós nos prepararmos verdadeiramente pela ajuda dele próprio, Ele virá. E Ele porá um fim a tudo isso. E a Bíblia fala que os violentos, perversos, eles vão ser destruídos pela manifestação da glória de Deus, caso eles não se arrependem dos seus pecados. Que Deus te abençoe.